pobreza no Brasil. Dos 6,7 milhões de habitantes aqui no Maranhão, um pouco mais de 8% vivem com menos de R$ 200 por mês, segundo o censo do IBGE. Outros quase 58% estão em situação de pobreza, com renda de até R$ 637 por mês. Boa tarde, Carla, que leva o Maranhão a ser o estado mais pobre do Brasil. Boa tarde. Boa tarde, vamos lá. Esse estudo, Gleidson e Cabalau, respondo já, Cabalau, a tua pergunta, ele foi feito pela Fundação Getúlio Vargas no Mapa da Riqueza do Brasil, que, claro, usou dados do último censo para comparar e ver o quanto o Maranhão é um estado pobre. Essa média, além desses valores aí que o Gleidson apresentou, o Maranhão também, historicamente, fica abaixo da média nacional de renda, né? De renda mensal, que é de 409 aqui no Maranhão. Isso comparando, estudando o parâmetro do salário mínimo, que era 1.320 anteriormente. Todos esses dados eles estão em uma reportagem do Valor Econômico, que mostra que, por exemplo, em Matões do Norte, em Primeira Cruz, aqui no Maranhão, os habitantes, a média dos habitantes vive com apenas R$ 40, alguns locais até menos de R$ 40 por mês. No caso de Primeira Cruz, ou de Matões do Norte, aponta aqui 27,17%, ou R$ 27,17 é a renda mensal do número de habitantes lá, né? Pelos habitantes. Então, é muito baixa. No fim de tudo, a gente sabe que mais de 1 milhão de maranhenses depende do Bolsa Família, né? E que na extrema pobreza passa de 50%, aqui aponta 57%, né? Quase 60%. Nesse estudo também mostra que existe uma história para isso. A história é que sempre foi muito rural o Maranhão. Quando começaram os agronegócios, as terras produtivas passaram a ser dadas para os agricultores de grande porte e, por ser muito mecanizado, não tem emprego. Os empregos são poucos. E o pequeno agricultor, que antes vivia da pesca, de plantar, ficou sem ter onde fazer isso, começou a vir para as cidades, tudo, sem emprego, sem nada. Enfim, essa é a parte histórica, que poderia ter um outro desfecho, né, se o poder público realmente investisse no Estado, para o desenvolvimento de fato. Então, a gente tem um ciclo. O que a gente tem? A gente tem as próprias características da formação do povo do Maranhão, já que está ali muito, como diz aqui o estudioso, tá na parte ruim do Nordeste, da pobreza do Nordeste. Eu nem vejo tanto assim, porque o Maranhão, a costa do Maranhão é muito rica, a gente não tem problema de seca, nada disso. E da parte ruim do Norte, que ele fala que é o isolamento. Aliado a isso, faltou políticas públicas. Faltou, quando eu digo que é o ciclo, porque não houve investimento por parte do poder público para tirar a população da pobreza por meio de quê? De educação, para que eles pudessem formar uma mão de obra qualificada e quando os empreendimentos chegassem por aqui, eles serem os contratados. Fora isso, os nossos políticos aqui só pensam em política, né, gente? São obras eleitoreiras a cada ano que passa de eleição, seja ela municipal ou seja ela geral, né, para o governo do estado e deputado, mas a gente sabe que pelas próprias propostas dos nossos candidatos, a gente não vê nada que indique que vá desenvolver o Maranhão. É só não vamos construir tantas escolas, vamos ajeitar as estradas, são coisas básicas, né? São coisas básicas, mas não tem nada que diga, nós vamos desenvolver o Maranhão, trazendo novos empreendimentos, buscando qualificar o maranhense para que ele possa, nesse estudo da FGV, possa ocupar os postos de trabalho. Nesse estudo da FGV, mostra que os dados do CAGED, que no Maranhão são só 600 mil pessoas com carteira assinada. 600 mil pessoas, somos quase 7 milhões de maranhenses e só 600 mil com carteira assinada, mas já com Bolsa Família,
mais de 1 milhão de pessoas com Bolsa Família. Ah, isso é ruim, é porque as pessoas não querem trabalhar, porque aquela máxima, aquele senso comum desnecessário, as pessoas não querem trabalhar porque tem um Bolsa Família. Não, gente, é porque não tem emprego mesmo. Eles não têm qualificação, não têm a educação necessária para ocupar muitos dos postos de trabalho. E outro, o Estado não tem lá esses grandes empreendimentos que possa realmente absorver a mão de obra. O mais forte que se tem é o segundo setor, o de serviço, que o empresário reclama demais, que é muito imposto, tudo, e começa a cortar emprego para ver se consegue se sustentar também ainda no mercado. Tu colocaste uma coisa importante, Carla. Realmente os políticos interessados em fazer política, e eu coloco um pouco de responsabilidade nas políticas dos municípios. Você vê prefeitos interessados em se eleger, mas não pensando exatamente na cidade. É só um discurso, né? Basta circular nas cidades do interior do Maranhão. Você vê o estado lastimável. Nós estamos no Bandeirante à entrada de uma cidade que era assim, um telespectador que mandou um vídeo da entrada da cidade, o acesso. Uma tragédia. Esqueci agora o município. Uma tragédia, só buraco. Então, assim, a pessoa já entra na cidade e você já vê o que vai encontrar lá adiante. O pior do que isso tudo é a gente ter um porto, um dos mais importantes do país, como o Porto do Itaqui, né? E ainda assim não temos indústrias potencial turístico, tem tantas coisas, né? Vai de encontro ao que Carla fala, quando os maiores empregadores da capital continuam sendo o governo do estado e a prefeitura de São Luís. Mas isso se repete também, Gleidson, no interior. Mas lá é a prefeitura da cidade que mais emprega. Então, o Maranhão, quando eu vejo dados como esses, é que se concretiza na minha mente a imagem que a gente tem do Estado, de pessoas pobres. Realmente que um programa que mais chama a atenção é um restaurante popular que vende uma comida mais barata. Mas espera aí, deveria ser completamente ao contrário. A gente não deveria precisar de restaurante popular. As pessoas deveriam ir ao supermercado, à feira, comprar o que quisesse para comer, ter esse poder aquisitivo. Para isso. O governo poderia subsidiar e vender uma comida mais barata, comprando do pequeno agricultor. Seria uma também. Financiando o agricultor ali para começar, e aí as feiras começarem a vender. Enfim, os políticos não pensam realmente no desenvolvimento, não pensam em explorar quais são as potencialidades, as vocações do Maranhão. Se a vocação, Gleidson, não é para a indústria, se não daria para a gente, mas vem que o turismo não é uma vocação nossa, com tantas coisas que a gente tem no Maranhão. É isso que eu falava, com tantas praias, com tantas potencialidades, com tantas belezas, e ainda assim, quase sempre o turista que vem por aqui não fica aqui na capital, segue para Barreirinha. Isso. A gente não tem a potencialidade da pesca. A nossa pesca é artesanal, até hoje é artesanal. Carla, falando de pesca, com especialistas aqui que tentaram implantar aqui e não conseguiram, eles ficam impressionados porque tem, por exemplo, o turismo de pesca. E São Luís tem a pesca de mangue, tem a pesca em alto mar, tem a pesca de rio, tudo numa mesma cidade. E ainda assim não desenvolve. Você tenta embarcar aqui, aí você tem que enfiar o pé na lama porque não tem cais. E às vezes você viaja e chega num outro estado, numa outra cidade e vai descobrir, né, as potencialidades turísticas. E quando você se depara com coisas simplérrimas que assim, fizeram uma estrutura incrível e que no Maranhão tem coisa muito melhor, você sabe, mas não é potencializado, não é estudado, não é investido, e a gente fica assim que tá envergonhado, né? Então, por tudo isso que a gente está falando, o Maranhão é exatamente o pior estado da federação do ponto de vista econômico e social. Claro, quando a economia está péssimo, o social vai lá pro fundo. E com 18 deputados federais, com 3 senadores, com mais 42 deputados estaduais e um tanto enorme de vereadores e 217 prefeitos, ninguém consegue resolver nada, porque o ciclo é vicioso. Eu preciso de dinheiro para me eleger, eu preciso de dinheiro para eleger quem vai me eleger,
e quem me elegeu precisa de dinheiro para se reeleger, e por aí vai. E aí vem as operações da Polícia Federal, as denúncias do Ministério Público, e nunca são cifras pequenas, são só milhões. São só milhões. E às vezes tem a contestação. Não, porque os números são incorretos, porque há perseguição política, porque não apontou isso, não apontou aquilo. Mas, gente, está falando de dados do IBGE, dados da Fundação Getúlio Vargas, está falando de situações históricas. O Maranhão não sai dos últimos lugares nessas situações aí da pobreza, isso não é de hoje. Então, assim, será que isso é uma eterna perseguição política contra o Maranhão? Pois é, de 2015 para cá, isso piorou, esse número de pessoas abaixo da linha da pobreza. E aí, só para complementar o comentário, para além da questão do desenvolvimento para a geração de emprego e renda, o que mais dói ainda é saber que o básico que eles prometem a cada eleição, eles, os políticos, o básico não é feito. O maranhense, em sua maioria, a maior parte mesmo da população do Maranhão, não vive em condições, em padrões de cidadania que estão previstos na Constituição, que deveriam ser garantidos, que é uma boa educação, boa saúde, segurança, infraestrutura, direito de ir e vir com qualidade no ônibus público, no transporte público. Então, quando o estudioso aqui, ele não erra quando ele diz: os políticos só pensam na política, e na política ruim. Não é nem aquela política básica de dizer, rapaz, eu vou garantir isso aqui, porque só com isso aqui eu consigo me reeleger, porque eles vão ter um bom hospital, eles vão ter uma boa escola. Isso daí eles já vão achar que está bom demais. É um Maranhão, um pobre Maranhão, uma pobre população naqueles dois sentidos, tá, gente? Pobre de coitados mesmo, por terem os políticos que nós temos, por termos os políticos que nós temos, e pobre mesmo na questão financeira, econômica. E detalhe, aqui mostra que, diferente da maioria dos estados do Brasil, o Maranhão, mais de 90% da população, é isso? Vou já dizer o percentual. Aliás, apenas mais de 90%, porque apenas 5,93% da população declara imposto de renda, gente. Vocês sabem o que isso significa? Tem renda para declarar, né? Pois é, porque a maioria da população, se tem renda, é muito baixa. Abaixo do que é obrigado para declaração. Abaixo que é R$2.300 ou R$2.300 por mês. E aí, a partir desse número para baixo, desse valor para baixo, não declara. Ou seja, mais de 90% da população do Maranhão não ganha nem R$2.000. E aí, Gleidson, aí tu vê, não tem como não ser um estado pobre. Enfim, nossos políticos nos devem demais, nossos representantes. E eu não posso nem chegar e cobrar da população que ele deveria votar melhor. Como você vota melhor se a educação não chega para você, se eles não te deixam refletir sobre a sua própria realidade, se mantém aquela tua realidade como comum, como Deus que me fez assim. Aceitar. Deus me quis assim, eu vou levando a minha vida aqui de forma conformada. Por quê? Porque não tem o estudo necessário para refletir que isso é um ciclo vicioso e que eles, os políticos, se sustentam. Enquanto mais de 90% da população do Maranhão luta para sobreviver, a gente vê tantas Hilux em cada encontro de político, que é pedigree de político ter Hilux, fora os outros carrões daqueles políticos mais tops. Aí eles têm combustível de graça que nós mantemos, aí tem motorista, tem telefonia, tem segurança, passagem aérea, tudo nós, as suas diárias, tudo nós, assessores e mais assessores, e um salário muito bom. Acho que 5% desses maranhenses aqui que declaram imposto de renda, eu acho que 3% aí deve ser só de político, sinceramente, né? Não é difícil. Ou então de pessoas ligadas à política mais diretamente. Acho que sim. Mas é isso, fica a crítica. É triste a gente ver que, mais uma vez, o Maranhão, na mídia nacional,
sendo mostrado a sua péssima qualidade de vida que os maranhenses enfrentam.